Uma das coisas mais difíceis de aceitar na vida do ser humano é que ela não pode mudar as pessoas, tá? Acho que essa é uma verdade universal. A pessoa sempre vive batendo cabeça, tentando mudar o outro, tentando mudar a forma como ele pensa, mas a maioria das vezes, tá? 99% das vezes é sem sucesso. E o problema maior ainda é quando essa pessoa é da sua família, tá? É uma mãe, uma avó, um tio, tá? Que são pessoas queridas, que você tem apreço, que você ama, que você cresceu admirando elas ali, mas você vê que a forma como elas lidam com as coisas, com os problemas é errado, e você tenta ajudar e a pessoa vai lá, quando você dá as costas, ela comete o erro. Tenta ajudar e a mesma coisa, o ciclo se repete, tá? Aqui eu procuro trazer conteúdo aqui sobre finanças, investimentos, planejamento financeiro, certo? Mas eu não sou dono da verdade, nunca fui, nem quero ser. Eu simplesmente trago coisas que eu faço aqui que para mim funciona, mas que para a maioria das pessoas talvez não faça o mínimo de sentido. E aqui eu quero contar um relato, pessoal. Aqui eu quero contar um relato pessoal sobre um caso que tem na minha família, da minha mãe, tá? Uma pessoa que eu venho há muitos anos, mesmo antes de estudar sobre investimentos, mesmo antes de estudar educação financeira, planejamento, eu venho tentando ajudar ela com as finanças delas, com o modo como ela vive a vida e eu tenho fracassado grandemente, tá? Eu não sei se vocês já passaram por isso em algum momento da vida, se tem parentes aí de vocês que são assim, que não controlam os gastos e acabam estourando todo o orçamento, se apertando, se endividando, tá? E na maioria das vezes recorrendo à ajuda de familiares. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se isso acontece com vocês, tá? Pra gente estar interagindo aqui e entender, cara, que situação é essa, se só sou eu que passo ou tem mais pessoas, mas eu acredito que não, porque recentemente teve um inscrito aqui que ele comentou sobre a situação do pai dele, cara que ganha muito bem e vive pedindo dinheiro emprestado. Então, com base nisso, eu resolvi gravar esse conteúdo aqui agora sobre a minha família, sobre a minha mãe em específico, tá? Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Cláudio, criador do canal Investidor Baixa Renda. E aqui eu trago conteúdos de diversos assuntos, desde investimentos a planejamento, a vida pessoal, certo? E hoje, só para você entender, eu vou começar a falar aqui sobre um problema que eu tenho tido com a minha mãe, tá? Eu sempre falei aqui que eu venho de uma origem humilde, falei já em outros vídeos aqui sobre a relação da minha família com o dinheiro, como eles eram negligentes e o preço que eles pagaram, tá? A vida toda por não ter o mínimo de conhecimento financeiro, de educação financeira, por simplesmente viver o hoje sem pensar no amanhã, tá? A minha mãe hoje ela está com 64 anos de idade, tá? 64 anos de idade. E ela mora com meu irmão, sozinha. Essa é a realidade dela. Ela é aposentada e ela tem uma pensão de viuvez que já tem mais ou menos aí tem mais ou menos uns 15 anos mais que ela recebe a pensão e há uns anos atrás aí ela se aposentou pela idade. Então lá são 2 salários mínimos para ela e meu irmão. Meu irmão também trabalha, tá? Tem a renda dele. Essas duas pessoas com basicamente 3 salários mínimos, elas, cara, não têm o mínimo de controle financeiro e vivem uma vida de miséria, tá? Mas eu vou falar aqui da minha mãe. A minha mãe, cara, ela sempre foi uma pessoa que ela gostou de fazer conta, tá? Sabe essas pessoas que passam vendendo na porta, o pano de prato, ou aqueles xaropinhos, não sei se aí na cidade de vocês tem, aqueles vendedores ambulantes, vendendo xaropinho, aquelas pessoas que andam vendendo retrato, tá? Vendendo crediário de modo geral, a minha mãe, ela adora comprar esse tipo de coisa, tá? Ela adora, parece que é uma compradora impulsiva. E ela não faz conta de quanto que ela ganha e quanto que ela pode gastar. Ela simplesmente ela vai comprando, comprando, e quando chega o fim do mês o negócio está feito. Aí há muito tempo que eu venho tentando organizar as finanças delas, tá? No dia do dinheiro, ela não conhece muito bem dinheiro, ela não conhece muito bem dinheiro, mas esse não é o problema. Tá? Antes que você diga, não, daí tá explicado aí, ela não conhece dinheiro. Não, não é isso. Ela não conhece muito, assim, não sabe fazer uma conta básica, mas não é por esse motivo que ela faz o que faz, porque tem minha sogra aqui que não conhece dinheiro, que não sabe ler também
e ela lida muito bem com dinheiro, ela não gasta mais do que o que ela ganha. Então, no dia do dinheiro eu vou lá com minha mãe, tiro o dinheiro lá, passo o cartão dela lá na caixa, enfim, sai o dinheirinho lá no caixa mesmo, ela já pega o dinheiro, tá? Fica com ela. E aí eu vou andando com ela nos lugares onde ela disse que está devendo. A gente vai olhando as contas e aí eu vou mentalmente aqui calculando o salário dela, quanto que dá para dar em cada canto, e aí vou tentando fazer esse controle, certo? Porém, é uma coisa que tá ficando sem sentido para mim, certo? Porque já aconteceu várias vezes de eu fazer isso, de eu organizar as contas dela, ela até conseguir guardar dinheiro, porém do nada ela vira uma chave e ela desce o louco gastando, fazendo conta, já fez empréstimo, e aí eu abandono, certo? Abandonei ela. Isso aconteceu, esse processo aconteceu. Esse processo já aconteceu umas 3 ou 4 vezes, de eu deixar tudo organizadinho, mas por ela sempre tá virando uma chave ali, ela vem até bem, mas de repente ela meio que enlouquece ali financeiramente e quer gastar desvairadamente. Então eu vou e abandono, eu digo, pois está aqui, a senhora toma de conta para viver do jeito que você quer, né? Só que todas essas vezes que eu fiz isso, o que acontecia? Ela se descontrolava mesmo financeiramente, ela se afundava em conta a ponto de não ter nem o que comer em casa, porque as pessoas não queriam vender, porque as contas iam atrasando, e ela comprava no mercado, não conseguia pagar, de repente ela ia para outra e aquelas contas iam se acumulando, certo? E aí, cara, eu sou um cara que eu ando bem pouco na casa da minha mãe. Para quem acompanha o canal aqui, que eu gravo vídeo sobre minha família, já sabe mais ou menos o motivo. Então só vou lá no essencial mesmo, quando ela está precisando de algo ou quando é para resolver alguma coisa. E aí chegava até mim, que ela estava passando por essa situação, e aí eu me solidarizava por eu ser filho, tá? Eu falei, não, tem que tomar de conta. E aí ia lá, chamava ela para conversar, dizia que ia tomar de conta de novo, ajudar ela, colocava dinheiro do meu bolso até organizar todas as finanças dela novamente e ela ficar não sem dívida, né? Porque esse pessoal assim, principalmente aposentado, eles têm um hábito aqui na cidade de comprar para pagar com 30 dias. E aí ela, enfim, ficava com essas contas controladas. Eram contas que ela fazia para 30 dias, mas quando chegava os 30 dias ela tinha com que pagar tudo, certo? E depois se repetia esse ciclo novamente, e aí já contei a história que eu abandonava e depois quando ela piorava de novo eu tinha que voltar. E agora, cara, tá de novo, tá? Eu tô cuidando aqui já tem uns anos das contas da minha mãe. Ela já tem uma reservinha lá, tá? É pouco, basicamente uns R$ 3.000, mas ela tem uma reserva no banco lá, caso necessite para doença, alguma coisa. Porque é um dinheiro que eu fui é, tirando ali, algumas vezes com o consentimento dela, outras vezes sem ela nem perceber, né? Porque como ela não conhecia dinheiro, eu simplesmente é, eu transferi ela numa conta dela lá e ela sabe quanto tem, sabe? Porque geralmente eu repasso para ela todo mês quanto é que tem lá guardado. E tá lá esse dinheiro. Porém, cara, o que tá me incomodando é porque é o seguinte, a minha mãe ela tem esse hábito de comprar, por exemplo, no mercado. Ela tem um mercado que ela compra todos os meses. Só que ela compra a mesma coisa que ela pode comprar no mercado que ela está comprando todos os meses, ela quer comprar em 3 mercados diferentes, entende? E os 3 mercados são preços diferentes, valores diferentes. A mesma coisa acontece com açougue, a mesma coisa acontece com frutas e com as outras coisas em si, tá? E aí, cara, quando a gente vai pagar a conta, o que é que acontece? É muito complicado para mim, porque eu sempre falo para ela, mãe, traga um caderno, tá? Traga um caderninho de anotação e sempre que a senhora pegar algo em algum desses cantos, pede para anotar, tá? Porque quando chegar ao final do mês, fica mais fácil da gente ver quanto que a senhora está devendo e se realmente o valor está certo com o que o comerciante está passando. Por quê? Porque, cara, não estou falando que o comerciante esteja roubando ela, mas não estou falando que o comerciante esteja roubando ela, pelo amor de Deus, mas a gente sabe que tem gente de má fé. E simplesmente ele vende fiado, a pessoa conhece a pessoa não tem controle de gasto, ele pode notar um valor ali a mais, intencionalmente ou não, certo? E eu, há alguns meses eu venho batendo na tecla com ela, mãe, nota isso aqui, porque, cara, são contas que não fazem sentido, certo? Não fazem sentido. A minha mãe, ela em açougue, tá?
Só no açougue, ela, por mês, a conta dela é R$ 600. E um açougue, ela, como eu falei, ela compra em dois, três. Aí nos outros lá é 400. Então a conta dela de carne chega a mais de R$ 1.000 por mês, só para ela e meu irmão. Verdura, R$ 500 num canto que ela compra verdura, né? E aí quando eu vou falar para ela perguntar aquelas contas, ela fala que não sabe de que foi, que pegou pouca coisa. Só que, como eu falo, ela não leva caderno, ela não nota, ela não tem o controle. Aí fica a palavra do cara contra dela, né? E todo mês fica esse desgaste, cara. Enfim, eu sinto que eu tô dentro de um círculo, tá? E a minha vontade, cara, é muito grande de abandonar de vez, assim, sabe? Dizer, se vira. Porque ela já tem 64 anos, é uma pessoa dessa assim. Eu já percebi que eu não consigo mudar a mentalidade dela, certo? Não consigo. Por mais que eu queira. Eu não abandonei ainda, porque, como eu falei, é minha mãe, eu tenho o mínimo de educação financeira. A forma que eu consigo ajudar ela é assim, tentando administrar para ela não passar fome, para ela não ir fazer empréstimos, esses empréstimos que as pessoas pegam o cartão do aposentado e ficam, tá? Já aconteceu. Dela não ter com que pagar o aluguel e ter que ir para a rua. Mas, cara, é uma situação bem desgastante para mim, porque, velho, é complicado. Você todos os meses você tá falando para a pessoa, faça assim, faça assim, faça assim, e ela vai totalmente o contrário. Parece que você está querendo ajudar e ela está querendo que você caia fora. Essa é a sensação que eu tenho, certo? E como eu falei, ela já tem 64 anos, não tem como mudar a mentalidade dela, porque há 64 anos que ela vive nesse estilo de vida. E aí tem aquele receio que se eu deixar de mão lá, eu vou passar por ruim, tá? É o filho que podia ajudar e deu as costas, certo? É o filho que podia ajudar e deu as costas. E se eu abandonar também, mesmo levando em consideração isso aí que eu não ligo, eu fico pensando que vai chegar aquele dia lá, das outras 3 vezes, tá? Que vai chegar até mim que ela está afundada em conta, que ela não está conseguindo pagar, que ela não está conseguindo comer, que ela está correndo risco de ser despejada. E aí eu volto de novo para a estaca menos zero, não é nem zero, é menos zero, certo? Então por isso, cara, que eu ainda não abandonei, mas eu tenho pedido muita orientação a Deus nesse caso, porque a minha vontade é enorme, cara, enorme, enorme, enorme mesmo, de dizer assim, se vira, sabe? É porque ela é minha mãe, cara. Eu levo muito por esse lado que você tem que tentar honrar pai e mãe, tá? É um dos mandamentos da Bíblia. Mas é difícil quando você está ajudando uma pessoa e ela em si própria não se ajuda. E muitas vezes eu tenho uma sensação, tá? A sensação que ela faz isso de propósito, meio que para mim ter que dizer, se vire, deixar ela por conta própria. Eu não sei se vocês já passaram por isso, tá? É um relato pessoal que tem me incomodado bastante. É uma pessoa que, como eu falei, gasta mais do que o que ganha, certo? Recentemente ela precisava fazer exame, ela tem de onde tirar, porque, como eu falei, eu montei esse colchão financeiro para ela. Mas de outras vezes também eu consegui montar um colchão financeiro e no fim das contas ela estourou tudo, certo? É uma pessoa complicada de lidar, é uma pessoa que vai para onde o nariz aponta. E eu tô aqui nessa incógnita, tá, pessoal? Pedindo muita, pedindo muita orientação a Deus para não tomar uma decisão que eu venha me arrepender. Afinal de contas, eu sou pai também, eu tenho filhos, eu não sei como é que vai ser meu futuro. E eu penso muito que as ações que a gente tem com nossos pais hoje, elas vão refletir nos nossos filhos lá na frente, tá? A mesma coisa que você faz lá, seu filho pode fazer com você ou até pior, tá? Então é meio que um medo de castigo que eu tenho. Mas, cara, é difícil. É a sensação de você estar remando contra a maré, tá? Remando contra a maré. É bem complicado. Então, é isso o relato aí. Tô pensando aqui, não sei o que é que eu faço. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês puderem ajudar, se vocês já passaram por isso, tá bom? E esse é o vídeo de hoje, galera, do canal Investir do Baixa Renda. Valeu!